Sancte Michael Arcangeli, defende-nos in pre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor, palavra que liberta. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, 1º de março de 2025, sábado, aonde nós estamos vivendo a 7ª semana do tempo comum. O Evangelho de hoje está lá em São Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. O Senhor hoje quer nos ensinar. Hoje o Senhor nos fala para nós termos um coração de criança, fazermos como criança. Então, meu irmão e minha irmã, ficai atento para essa mensagem, este ensinamento que o Senhor quer para nós neste dia de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos, porém, as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque a pessoa assim é que pertence ao reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças e, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã. Hoje o Senhor vai nos falar de crianças, para que nós não possamos impedir que as crianças possam chegar até Ele. Não impeçais, não impeçam delas chegar perto a mim. O próprio Senhor disse: quem não receber o reino de Deus como uma criança, coração puro, humilde, não entrará nele. Então, prestemos atenção deste ensinamento que o Mestre quer nos fazer hoje. Irmãos, hoje as crianças são notícia, mais do que nunca. As crianças têm muito o que dizer, porém que a palavra criança significa aquela que não fala. Aquela que não fala. Ouvimos nos meios assim tecnológicos, eles são incapazes de fazê-lo funcionar, de usá-lo e até ensinar aos adultos sua correta utilização. Já dizia um articulista que, apesar de que as crianças não falam, elas pensam. Eu tiro lá por casa, as minhas sobrinhas entendem mais de um celular do que eu. Sabem manusear o celular mais do que eu. Quantas crianças sabem agilizar as coisas da internet mais que nós? Provavelmente você deve ter alguma criança em sua casa, ou algum sobrinho, algum neto, que saiba mais mexer em um celular, na tecnologia, do que você mesmo. Coloque aí no comentário se você tem uma criança assim, aí na sua família. Porque na minha família tem 2 meninas que elas sabem mexer no celular. Então, no fragmento do Evangelho de hoje, de Marcos, assim nós encontramos várias considerações, meus irmãos. Algumas pessoas traziam crianças, como nós ouvimos, para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos, porém,
as repreendiam. Mas o que foi que fez Jesus? Mas o Senhor, a quem no Evangelho lido, nos últimos dias, e nós vimos fazer de tudo para todos, com maior certeza se faz com as crianças. Assim, vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai as criancinhas virem a mim, não impeças, porque a pessoa assim é que pertence ao reino de Deus. Jesus falou que pessoas assim é que pertencem ao reino de Deus. E aí eu pergunto para mim e para você: nós pertencemos ao reino de Deus? Porque a gente precisa ser como criança para pertencer ao reino de Deus. Será que nós colocamos como criança, como logo no início falou, aquele que não sabe falar, aquela que não sabe falar? Será que nós nos despojamos em Jesus? E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Se faça essa pergunta: como é que eu estou sendo? Será que eu estou merecendo o reino de Deus ou não? Então, assim, eu quero abrir esse parêntese agora, para que a gente possa pedir uma ajuda a você. Esse canal só cresce por causa de você. Quando você compartilha, quando você deixa o seu like, quando você, assim, ativa o sininho das notificações, quando faz o seu comentário, o YouTube vai entender que este vídeo é relevante. E assim ele vai apresentando para mais e mais pessoas. Por isso eu te convido, faça parte dessa missão, faça parte da evangelização, ajude esse canal a crescer, pois só assim chegaremos e tocaremos em muito mais corações. Então, meu irmão, minha irmã, vamos fazer parte dessa evangelização no canal do Diácono Paulo Santos. Então, assim, fechando esse parêntese e voltando aqui para a reflexão, aonde vai dizer assim: olha, meu irmão, a caridade é ordenada, sim. Começa pelo mais necessitado. Meu irmão. Então, quem está, pois, mais necessitado, mais pobre do que uma criança? Já que ela não sabe falar, como diz, é aquela que não sabe falar, aquela indefesa, aquela que precisa de ajuda. Então nós precisamos nos colocar assim, aquela que precisa sempre de ajuda. Todo mundo tem direito de se aproximar de Jesus, não só nós. E a criança é a primeira que gozará desse direito. Como Jesus falou no capítulo 10, versículo 14: deixai vir a mim as criancinhas. Nos coloquemos como criança, meu irmão, minha irmã, para nós nos aproximarmos do Senhor. Não sei agora qual é o salmo que fala, se é o Salmo 8, não sei agora qual é. Ele vai dizer assim que é da boca dos pequeninos que sai os maiores louvores. Da boca dos pequeninos, da boca de quem? Das crianças que não sabem falar. Então vamos prosseguir. Mas vejamos que ao acolher aos mais necessitados, nós somos os primeiros beneficiados. Sim, claro, meu irmão. Por isso que o mestre adverte: em verdade eu vos digo, que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E correspondendo ao talante simples e aberto das crianças,
ele as abraçava. Jesus abraçava as crianças. Jesus quer nos abraçar sempre. Então nos coloquemos como essas crianças. E Jesus quer impor as mãos sobre cada um de nós, meu irmão. E que Jesus quer nos abençoar. Mas tudo isso quando nós nos colocamos como uma simples criança. Uma pessoa que não sabe falar. Não o que Jeremias falou para Deus, quando Deus chamou ele para ser profeta. Senhor, não passo apenas de uma criança, eu não sei falar. E realmente Jeremias não sabia falar. Jeremias, nesse sentido, colocou um obstáculo para a ação de Deus. Mas o que nós estamos vendo aqui é o contrário. Quando nós nos colocamos como essa criança, como Jeremias, tá, vamos dizer assim, vamos olhar por esse lado. Jeremias colocou como essa criança que não sabia falar. Deus agiu nele. Deus falou por ele, nele. Então vamos continuar, meu irmão, minha irmã. Então, temos de aprender a arte de acolher o reino de Deus. Como é que você tem acolhido o reino de Deus? Quem for como uma criança, como os antigos pobres de Yahvé, percebe com facilidade que tudo é um dom, tudo é uma graça. E para receber o favor de Deus, ouvir e contemplar com silêncio receptivo. Segundo um grande santo da igreja, o nosso querido santo São Inácio de Antioquia, olha o que ele falou: vale mais calar e ser do que falar e não ser. Aquele que possui a palavra de Jesus pode também, em verdade, escutar o silêncio de Jesus. Então que nós possamos escutar o silêncio de Jesus em nossas vidas. Nos coloquemos como essa criança que não sabe falar. E assim nós entraremos no reino de Deus. Como ontem, quero deixar alguns pensamentos para esse dia de hoje, para esse evangelho de hoje. Olha o que vai dizer São João Dom Bosco. É mais fácil zangar-se do que argumentar. É mais fácil, cômodo e mais cômodo castigar os rebeldes do que corrigi-lo, suportando-os ao mesmo tempo com firmeza e suavidade. Recomendo que imitem a caridade que usa Paulo com os neófitos. Assim falou esse grande santo da igreja, São João Dom Bosco. E assim também, outro pensamento para esse dia: desde o ventre de sua mãe, Jesus aceitava correr todos os riscos do egoísmo. Hoje também as crianças e os nascituros são ameaçados pelo egoísmo. Também hoje, a nossa cultura individualista se recusa a ser fértil. Refugia-se numa permissividade que anivila até o baixo, ainda que o preço dessa não fecundidade seja sangue inocente. Assim vai dizer Francisco. Então, meu irmão, minha irmã, o Evangelho vem assim então fechar todo esse Evangelho de hoje, o Catecismo da Igreja Católica, que está lá no número 2517. Olha o que vai dizer: mantém-te na simplicidade, na inocência, e verás como as criancinhas que ignoram o mal, destruidor da vida dos homens. Entendeu? Vou repetir. Catecismo da Igreja Católica, número 2517. Vamos lá, bem pausadamente. Manteste na simplicidade, na inocência, e será como as criancinhas
que ignora o mal destruidor da vida dos homens. Aqui fica essa mensagem para esse dia de hoje. E se você gostou desse conteúdo, gostou dessa reflexão do Evangelho do Senhor, palavra que liberta de hoje, eu peço a você que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, que você possa compartilhar para os seus contatos, que você também possa ativar o sininho das notificações e não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva e ajude o canal a crescer. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que Deus se compadeça de cada um de nós. E que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na graça de Deus e que Deus nos abençoe e abençoe o nosso dia, hoje e sempre. Amém.